Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nossa Mãe Bendita, que apareceu na Cova da Iria, lá em Portugal, a 3 pastorinhos, e nos deixou uma mensagem de roteiro espiritual para nós vivermos esses tempos tão diferentes, trágicos e ao mesmo tempo cheios da graça de Deus, que são esses tempos em que Deus escolheu que nós nascêssemos. Nossa Senhora de Fátima mostra aos 3 pastorinhos, da forma que ela, como mãe e pedagoga, sabe ensinar, aquilo que Jesus está dizendo aos seus apóstolos no Evangelho, no início do capítulo 15 de São João. Só para localizar você. O Evangelho que a liturgia nos traz hoje é o Evangelho em que Jesus fala da parábola da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Até aí, todo mundo se lembra. Comunhão com Jesus, união com Jesus. É uma parábola que nos fala da realidade que São Paulo depois irá mostrar, falando dos membros do corpo de Cristo. Esta união com Jesus. Sem mim nada podeis fazer, não vamos dar frutos, etc, etc. Mas tem uma parte que a gente passa por cima rapidamente. Está intimamente ligado com a mensagem de Fátima. É o fato de que o pai é o agricultor e ele poda os ramos para que eles possam dar mais fruto ainda. Primeiro vamos explicar a metáfora, a comparação que Jesus está usando. Depois vamos entender o que isso tem a ver com Fátima. Primeiro, qual é a metáfora? Aqui no Brasil, nós temos pouca experiência com uvas, então nossos amigos de Portugal vão me permitir explicar uma obviedade, né? Que é o fato que, todos os anos, depois que as uvas são colhidas, é necessário podar a videira, podar a parreira. Ou seja, podar aqui quer dizer o seguinte: são tiradas todas as folhas. Por quê? Porque se o agricultor não fizer isto, no ano seguinte, aquela videira não dá tantos frutos. Ela produz mais folhas. Então, é uma realidade de agricultura que, para Jesus e na cultura dele, é uma coisa óbvia, e para nós, aqui do Brasil, misterioso. Esta realidade que Jesus toma e diz: vós quereis produzir frutos? Não haverá frutos sem poda. Essa experiência aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma árvore, nenhum vegetal que precise se fazer isto. Ou seja, aqui a gente sabe, se podar, talvez seja melhor em certas coisas, mas não é tão gritante como a videira. A videira é uma coisa óbvia. Todo mundo sabe, todo mundo que entende dos pés de uva lá, que produzem uva, que precisa ser podado. Senão, fruto zero. Pois bem, somos nós. Nós precisamos de poda. Não haverá frutos de amor se nós, de alguma forma, não mortificarmos o homem velho, a mulher velha que está dentro de nós. Por isso, Nossa Senhora
mãe bondosa, aparece para 3 pastorinhos para ensinar-lhes a penitência. Para nós parece uma crueldade. Para nós parece loucura. Como é que do céu vem a mensageira, mãe de Deus, para dizer a 3 criancinhas inocentes que elas devem fazer penitência? E de fato as crianças fizeram, receberam a graça de Nossa Senhora. Ela abriu os seus braços e a luz, que é Deus, disse Lúcia, os banhou para que eles, cheios da caridade divina, pudessem então ali fazer penitências. Penitências para quê? Penitência para reparar as ofensas feitas a Deus e a Nossa Senhora, penitências para salvar os pecadores, penitências para dar fruto. E nós vamos entender esta realidade? Ou seja, uma vez que nós estamos unidos a Deus, uma vez que você seguiu os mandamentos, como Jesus já nos ensinou, bem concretamente, siga os mandamentos, não é? Uma vez que você está unido a Ele, você está realmente disposto a podar, a fazer penitência? O anjo que aparece insistente, penitência, 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 é o anjo que nos diz, poda, poda, poda. Claro que penitência aqui significa 2 coisas bem diferentes. Para a humanidade que está no pecado, é a conversão. Mas para a humanidade que é amiga de Deus, é a poda, para que possamos produzir mais frutos, frutos maduros, frutos abundantes do amor de Deus. Que a Virgem Santíssima de Fátima, sim, Mãe bondosa, nos conduza pelo caminho da poda para podermos frutificar para a glória de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.